Vou passar a palavra para o procurador do município, doutor Gustavo Schmidt. Só na minha exposição. 20 minutos também. Eu só preciso da minha exposição. Bom dia a todos. Registrar o meu agradecimento, a minha satisfação de estar aqui hoje. Obrigado, Thaís. Obrigado, desembargadora Inês, pelo convite. Uma alegria muito grande para quem estudou aqui na Emerge, para quem tanta gratidão tem a essa instituição. Queria fazer também uma saudação aos meus pares aqui na mesa. Dr. Rodrigo Mascarenhas, nós estamos muito alinhados. Dr. Emerson está sendo atacado por todas as frentes possíveis, mas saberia se defender muito bem. Por isso Rafael que ele Oliveira, pediu para falar no final. É isso. Rafael Oliveira, meu amigo, meu irmão, meu padrinho de casamento, que deu nome também ao meu filho mais velho. Uma alegria sempre estar com você aqui na mesa. Vejo aí pessoas tão especiais aqui nessa plateia. Doutora Helena Amorim, doutor Gustavo Gama, enfim, minha saudação, meu abraço em todos. Enfim, vamos lá. Vamos à minha exposição. A minha exposição, ela parte de uma premissa fundamental, de que não é possível compreender as normas de direito material constantes desse microsistema de tutela da probidade administrativa, ignorando as normas de direito processual. São temas indissociáveis. De um lado, o legislador, quando ele desenhou esse sistema, de um lado, ele, no campo processual, aderiu a um modelo que estimula, e muito, a persecução penal. E eu vou chamar aqui de persecução penal, doutor Rodrigo Mascarenhas, porque me parece que no direito brasileiro, muitas vezes a improbidade administrativa tem consequências muito mais graves do que aquelas que resultam de uma ação criminal. Bom, de outro, aderiu a um modelo no campo do direito material, estabelecendo conceitos vagos, genéricos, imprecisos na definição do que seria improbidade administrativa. Nesse sentido, esse desenho, ele tem algumas características muito interessantes. Uma delas, como eu já mencionei, é um estímulo em várias frentes processuais à persecução punitiva propriamente dita. Eu separei aqui, destaquei 3 situações em que esse estímulo está muito bem caracterizado. Primeiro, na fase de ajuizamento da ação de improbidade administrativa. Depois, na fase de decretação de uma eventual liminar de indisponibilidade de bens. E terceiro, na fase de recebimento da própria petição inicial. Em relação ao ajuizamento da ação, lembrar aqui que os tipos de improbidade administrativa, esses tipos penais vagos e imprecisos, eles permitem que qualquer irregularidade, ao menos no campo em abstrato, se enquadre como um ato de improbidade administrativa. No final das contas, qualquer atuação administrativa que tenha uma pequena irregularidade, um pequeno desvio, se enquadra em uma violação àqueles princípios da administração pública, como legalidade, como moralidade, como publicidade, como eficiência. Mais do que isso, existem estímulos institucionais ao ajuizamento da ação de improbidade. Dr. Emerson é promotor, ilustre promotor de justiça, um professor respeitado no tema, e sabe que na esfera do Ministério Público,
para o promotor de justiça é muito mais fácil ele ajuizar a ação de improbidade administrativa do que promover o seu arquivamento. Por duas razões. Primeiro, porque, para ele arquivar, ele tem que fundamentar a sua decisão. Ele precisa editar, baixar uma promoção, no sentido de explicar o porquê que não seria o caso de ajuizamento. Mas, mais do que isso, a decisão de arquivamento ela tem que ser submetida ao crivo do Conselho Superior do Ministério Público, ao crivo dos seus pares, para fins de homologação. Já se a decisão for a de ajuizar a ação, o promotor de justiça, o procurador da República, simplesmente minuta a petição inicial e distribui essa petição inicial, sem submeter de um lado aos seus pares, sem que ter que justificar a sua decisão. Se a gente associa tudo isso a essa sociedade do caos que se vive hoje no Brasil, uma sociedade polarizada, uma sociedade com muita raiva, com muito ódio, existe quase que um alimento, um produto que alimenta o ajuizamento de ações de improbidade de uma forma, muitas vezes, correta, em outros momentos, até, a certo ponto, irresponsável. Bom, se é fácil ajuizar a ação, também é muito fácil deferir liminar de indisponibilidade de bens. Aqui tem um aspecto bastante curioso, que lá atrás, quando as ações de improbidade começaram, o pedido de decretação de indisponibilidade de bens era algo bem raro, não era frequente. Isso mudou. Hoje é raríssimo de uma ação de improbidade administrativa ser ajuizada sem que venha acompanhada, desde logo, com um pedido de indisponibilidade de bens. E, nesse cenário, para quem conhece o direito processual, acho que qualquer aluno de direito, qualquer estudante de direito, já na faculdade, na fase final da faculdade, sabe que para uma liminar, uma tutela de urgência ser deferida, basta a presença de dois requisitos. De um lado, o fumus boniuris, a fumaça do bom direito. De outro, o periculo in mora, ou seja, o risco na demora para o resultado prático do processo ou para a própria efetividade, a eficácia da decisão judicial e do próprio direito. O que acontece no campo da improbidade administrativa? Até por construção pretoriana, construção do Superior Tribunal de Justiça, o periculo in mora é tido como presumido. Significa dizer que o magistrado, para deferir a liminar de indisponibilidade de bens, ele presume a presença do periculo in mora e, em tese, vai examinar apenas o fumus boniuris. Verdade seja dita é que a lei de improbidade administrativa alia, ela foi cautelosa em algum aspecto quanto a esse ponto. Por quê? Porque ela não exige meramente a fumaça do bom direito. Ela não exige um juízo de possibilidade do direito, mas exige um juízo de probabilidade do direito. Por quê? Porque, segundo a lei de improbidade administrativa, para se decretar a indisponibilidade de bens, há necessidade de fundados indícios de ato de improbidade. Então, de um lado, o periculo in mora seria presumido, de outro lado, haveria necessidade de um algo a mais, de uma demonstração mais inequívoca de que, efetivamente, ato de improbidade existiu, fundados indícios de ato de improbidade. O problema é que, na prática, tá, de um lado, o periculo in mora é presumido, e isso é o suficiente para se pedir a indisponibilidade de bens, mas, de outro, basta a fumaça do bom direito para que se peça a indisponibilidade de bens e para que essa indisponibilidade seja decretada. Não se faz um juízo de valor rigoroso quanto à presença dos requisitos exigidos pela própria lei de improbidade. Quando se chega à fase de recebimento da petição inicial, igualmente existe um estímulo para que o magistrado receba a petição inicial. Já falei aqui que os tipos são abertos, são vagos, são genéricos. Então, qualquer situação administrativa que revele um erro, uma falha, uma irregularidade, por si só, no campo abstrato, já caracterizaria improbidade administrativa. Agora, essa situação se agrava e se agrava muito quando se pensa que o gestor público, em geral, ele não toma uma ou duas decisões por dia. Ele toma dezenas, às vezes uma centena de decisões por dia. E é natural, é da essência, é da natureza humana que, em algum momento, o gestor vai errar, sim.
Bom, se ele vai errar, e se qualquer coisa pode, em abstrato, caracterizar improbidade administrativa, as ações vão ser ajuizadas aos montes. O Ministério Público vai optar primeiro por ajuizar a ação do que por submeter aquela decisão ao Conselho Superior. E o magistrado, por sua vez, vai receber a petição inicial, vai, em abstrato, enquadrar aqueles fatos no campo de uma falha, de algum tipo de irregularidade, e, com base no princípio indúbio pro societate, ele vai receber a petição inicial. Veja o modelo que a gente tem hoje. Uma mistura aí absolutamente explosiva no campo da improbidade administrativa. Tipos abertos, vagos, e uma forma de se decidir por parte do magistrado que parte de um princípio importado acriticamente do direito penal, no sentido de que, na dúvida, ele recebe a petição inicial. E aí, quem conhece esse tema, sabe que terá aí 10 anos de uma ação de improbidade para carregar consigo mesmo. E, aliás, eu costumo dizer o seguinte, hein, Rodrigo, que no Brasil não existe um gestor público que não tenha uma ação de improbidade para chamar de sua. Basta ser gestor público que você tenha a sua ação de improbidade. Por que eu estou falando tudo isso? E qual é a conexão que existe entre o direito processual e o direito material? Porque se ao mesmo tempo existe o estímulo brutal, o desenho processual constante da lei de improbidade ao ajuizamento da ação, tem que se exigir também, e o promotor de justiça, ele passa a ser o juiz das suas próprias decisões. Ele não tem que ter uma cautela redobrada para propor uma ação de improbidade, ele tem que ter uma cautela quadriplicada. Efeito, tá, de alguns princípios que continuam existindo no ordenamento jurídico que não podem ser ignorados. Primeiro, o princípio da presunção de inocência. Depois, a ideia de segurança jurídica. E, finalmente, esse princípio tão tradicional do direito civil e administrativo brasileiro, que é o da responsabilidade subjetiva. Os indivíduos, eles só podem responder em situações em que eles tenham praticado atos dolosamente ou culposamente. O reconhecimento de que esses princípios eles se irradiam pelo microsistema de improbidade administrativa reclama tanto do promotor e do procurador da República, como também do magistrado, mais adiante, muita cautela no ajuizamento, no recebimento e, mais do que isso, lá no final, no momento da eventual condenação do gestor público e daquele que contrata com a administração pública. Também efeito disso, o conceito jurídico de improbidade administrativa, ele não pode se confundir com a mera ilegalidade, com a mera ilicitude. Improbidade é uma ilegalidade, é uma ilicitude qualificada. É uma ilicitude que vem acompanhada de má-fé, de desonestidade, de deslealdade, de devassidão, de corrupção. Trazendo isso para o campo do direito eleitoral, trazendo isso para o campo da nossa exposição, da minha exposição aqui hoje, não é qualquer ilicitude de cunho eleitoral que caracteriza a improbidade administrativa. Alguma falha, irregularidade na prestação de contas por parte do candidato a um cargo, tanto no executivo como no parlamento, por si só isso não caracteriza a improbidade administrativa. Muito pelo contrário. Porque para ser essa improbidade administrativa, você tem que ter esse plus, você tem que ter esse adendo. É fundamental que esteja presente essa má-fé, essa deslealdade, essa devassidão, essa corrupção, essa deslealdade. Eu separei aqui alguns precedentes importantes, tanto da STJ como aqui do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, em que há efetivamente clareza na prática de atos de improbidade na esfera eleitoral. O primeiro caso é um caso marcante, um caso que está bastante em evidência, o RESP
1.135.767 de São Paulo, em que o parlamentar ele impunha aos seus assessores, seus comissionados, que um pedaço, um percentual da remuneração fosse direcionado para o financiamento de campanha eleitoral. Seria o exemplo, está dizendo aqui a nossa querida desembargadora Inês, da rachadinha. Um exemplo de desonestidade no uso da coisa pública. O segundo exemplo que me chamou a atenção, o RESP 1.326.597, que trata da utilização de aeronave oficial para inauguração de obras públicas e outros atos de campanha. Esse caso, ele ganha importância, a má-fé fica muito bem caracterizada, porque uma das proibições claras na legislação eleitoral, no momento de realização de uma campanha, é que o candidato o candidato da situação não pode servir do aparato público de transporte de veículos, de aeronaves, para fazer a sua campanha eleitoral. O objetivo da legislação eleitoral, nesse caso, é equiparar, igualar, equilibrar a disputa, o pleito político naquela eleição. O candidato sabe perfeitamente disso. Se ele ainda assim, sabendo disso, sabendo que isso é proibido, ele se aproveita da aeronave oficial para eventualmente fazer a sua campanha, ele responde por improbidade administrativa. Terceiro exemplo, esse que me chamou muita atenção, é a utilização por parte de governador, de prefeito, da procuradoria para a defesa do próprio candidato na justiça eleitoral. Esse é um caso que, assim, para nós que somos estudiosos do tema, é bem intuitivo que realmente, ainda mais procuradores, né, Rodrigo Mascarenhas, Rafael Oliveira, é muito intuitivo que o prefeito, que o governador, ele não pode utilizar a procuradoria para defesa dos seus interesses pessoais e principalmente na esfera eleitoral. Agora, eu fiquei um pouco na dúvida se isso é tão intuitivo assim para os demais. E aí, a minha dúvida também passou pela presença ou não do elemento subjetivo necessário para a caracterização da improbidade administrativa. Essa deslealdade, essa má-fé, será que ela estava presente? Bom, o STJ entendeu que, nesse caso, haveria aí a utilização, inclusive enriquecimento ilícito, em função da utilização do aparato público da Procuradoria em benefício do próprio candidato. Um outro caso que eu identifiquei aqui no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, também me parece um exemplo marcante de improbidade administrativa, distribuição para a população carente em ano eleitoral de leite acondicionado em caixa contendo a logo e a nome do governante. Quer dizer, aí realmente até a gente poderia admitir a distribuição de auxílios e de benefícios, de cesta básica, o que seja, em período eleitoral, pelo menos em tese. Agora, com uma embalagem específica com a fotinho do candidato, realmente passou de todos os limites. Outro caso que me chamou a atenção também, aqui do TJ, é publicidade institucional em obra pública nos meses que antecedem o pleito eleitoral, com o objetivo de induzir os eleitores a votarem no candidato. Esse é um caso que ele tem que ser visto, esse modelo de improbidade administrativa tem que ser visto casuisticamente, porque a publicidade institucional é da natureza da atuação do gestor público. É importante que na atividade administrativa se promova publicidade institucional. O que não se pode, principalmente em período eleitoral, é que o gestor público se aproveite da publicidade institucional para ele aparecer, para ele, de alguma forma, estimular que os eleitores votem nele. Mais um exemplo também marcante de improbidade administrativa na esfera eleitoral, também bem atual, né? Esquema ilícito de contratações e subcontratações no âmbito do poder público com o objetivo de desviar recursos públicos para financiamento de campanhas eleitorais. Bom, isso aí eu acho que é intuitivo do que a gente está falando aqui. E o último caso que eu separei, aqui também do TJ do Rio, é a distribuição irregular e desvio pelos réus de cestas básicas destinadas a atender famílias carentes, entregando-as aos eleitores com o intuito de captação de votos.
Mais uma vez aqui, eu acho que o elemento subjetivo é muito importante, porque é da essência da atividade administrativa oferecer auxílios, benefícios às pessoas carentes. Isso, aliás, é um dever constitucional atribuído ao poder público no modelo constitucional que está em vigor no Brasil hoje. O que você não pode é fazer isso, aproveitar disso, fazer isso em época de campanha, exatamente para captar votos. E aí, exatamente, a desonestidade, a deslealdade, a má-fé que caracteriza a improbidade administrativa. Essa característica, essa caracterização da improbidade administrativa como uma ilegalidade qualificada, como um ilícito qualificado, traz algumas consequências interessantes e adicionais a respeito do tema. Uma discussão que aflora é exatamente sobre a dependência ou independência das instâncias. A minha reflexão sobre o assunto gera as seguintes conclusões: que a condenação na justiça eleitoral do candidato, do político, não necessariamente importa em improbidade administrativa. Eu dei exemplo aqui de um candidato que eventualmente tem as suas contas reprovadas em campanha. Isso não necessariamente caracteriza um ato de improbidade administrativa. Você tem um ilícito eleitoral de menor ofensividade jurídica, de menor lesividade do que aquilo que é exigido para que se caracterize a própria improbidade administrativa. Absolvição na esfera eleitoral por inexistência do fato ou do ilícito. Na minha percepção, essa absolvição na justiça eleitoral condiciona a decisão da justiça comum. Última situação, absolvição na esfera eleitoral por falta de provas, na minha percepção, pode influenciar a decisão na justiça comum, mas não necessariamente. Como é que a jurisprudência tem se portado sobre o assunto? Eu identifiquei 3 precedentes a respeito do tema. Um da Justiça Federal, caso que para mim era o caso assim, de livro, hein, doutor Emerson? De improbidade administrativa. Esse caso aí é uma coisa assim, das mais marcantes que a gente pode imaginar. O vereador, candidato a vereador, ele vai na aldeia indígena, chega lá, faz uma simulação de votos. E nas urnas ele bota o nomezinho dele, bota o número dele de candidato, como e treina todo mundo a como votar. Como votar nele. No dia seguinte, é o dia de eleições, aquela urna com o nome dele, com todos os dados identificando ele, continua lá. E ele simplesmente consegue praticamente todos os votos daquela sessão eleitoral. Pois muito embora, na minha percepção, esse seja o típico caso de improbidade administrativa, a má-fé está caracterizada, a deslealdade, essa devassidão, ainda assim, o TRF da primeira região entendeu que não haveria improbidade administrativa a partir da decisão prolatada na Justiça Eleitoral. Mas aqui, curiosamente, entendeu que, olha, o candidato teve seu registro cassado na Justiça Eleitoral, então não precisa fazer mais nada no campo da improbidade administrativa. O que a gente esperava era exatamente o oposto, era de uma condenação tanto na Justiça Eleitoral como na Justiça Comum. Esse segundo caso aqui do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, a conclusão foi de que a absolvição pela Justiça Eleitoral não inviabiliza a punição do ato de improbidade. Tá? Exatamente sob o argumento, sob o fundamento de que haveria independência de instâncias. O caso, ele é um caso bastante comum no âmbito eleitoral, que os servidores públicos, no horário de expediente, eles vão e fazem campanha para o candidato. Isso é uma coisa que a gente sabe que é recorrente. Agora, tenho muita dúvida se, tendo havido absolvição na esfera eleitoral, se seria possível realmente a justiça comum concluir de maneira diferente. Para mim é estranho. A justiça especializada examina a questão, afasta o ilícito, e na esfera da justiça comum, em que o ilícito tem que ser mais qualificado, há a condenação por parte do gestor, enfim, do candidato. E o último caso, chegando a uma conclusão oposta, utilização de bens públicos e dos cargos públicos para promoção pessoal com fins eleitorais, havia uma decisão da Justiça Eleitoral por inexistência de provas, no sentido de que não havia qualquer ilícito praticado. E aquela decisão acabou sendo o fundamento do acórdão aqui do Tribunal de Justiça para afastar o ato de improbidade administrativa. Enfim, essas são questões
sem sombra de dúvida, de enorme complexidade. Tentei aqui fazer um apanhado e dividir algumas reflexões sobre o tema com vocês. Queria agradecer muito aí ao convite mais uma vez, embaixadora Inês, o meu abraço na querida Thaís Marçal, e muitíssimo obrigado pelo tempo de vocês.